Oi, oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Empreendelas e antes de começar aqui, de anunciar a nossa convidada, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal e hoje nada mais, nada menos que Dan Viagens. Essa mulher, gente, não tem ninguém que entenda de viagens mais que ela e eu quero ir direto ao ponto. Tudo bem? Tudo ótimo contigo. Tô ótimo. Dan, antes da gente ir para a parte da agência, eu queria saber um pouquinho mais de você. Que você falasse um pouco de você, quem é você, da onde você veio, por que você veio para Portugal. Você poderia falar pra gente um pouquinho dessa, antes da gente ir para os finalmente? Com certeza. Eu sou a Damaris Batista, 46 anos, tenho 2 filhos, sou de Boa Vista, Roraima. Não é Rondônia, é Roraima. Ah, ok. Todo mundo erra quando fala. Então, eu sou de Roraima, nascida e criada, tenho uma família maravilhosa e vim pra cá porque casei. Olha, muito bom. Mas não, é uma Resumindo, casei e vim. casei e assim, não precisa de mais nada, né? A Não, resposta é a essa. resposta é essa. E Dan, você já trabalhava com viagens no Brasil? Você fez uma transição, ainda está atuando lá? Como é que tá essa história? Trabalho com turismo há mais de 7 anos. Continuo com a minha agência física no Brasil. Olha, Aqui, física. sim. Boa. Aqui eu tenho atividade aberta, Ok. né? Mas não abri a agência física aqui ainda. Ainda. A burocracia aqui é um pouco maior, né? Então a Complicada, gente né? primeiro está trabalhando ali, conhecendo como que funcionam as coisas para abrir da forma correta, como é o certo. Eu sempre trabalhei muito certinho, eu sou bem chata em relação a isso. Então, do mesmo jeito que a gente tem tudo certinho no Brasil, aqui em Portugal vai ser da mesma forma. Boa. E o que exatamente a sua agência faz? Porque tem várias agências com várias vertentes. Qual é o foco da sua e por que ela se diferencia do mercado hoje? Eu trabalho diretamente com o sonho. Olha, boa. Sonho Gostei. do meu cliente, Ok. entendeu? Hoje, a maioria dos meus clientes é dividido. 50% são passeios, são pacotes, são viagens dentro do Brasil. 50% são pessoas que querem imigrar para Portugal, para Inglaterra, né? E eu digo que a gente trabalha com sonho porque é o sonho da pessoa. Eu vim para cá, eu Totalmente, pude totalmente. entender mais ainda, eu já vendia, já fazia esse trabalho para imigrantes, né? Ok. Só que quando você vem e você conhece, você consegue ajudar de uma forma muito Entender, maior né? Ter e entender, empatia. né? Então eu trabalho de uma forma muito direta, Thay, com o meu cliente. Eu digo que eu só largo a mão dele quando ele passou daquele corredor, saiu do aeroporto, diz, entrei. Ok. Entendeu? Eu acho que essa sua resposta vai muito de encontro aqui à próxima pergunta que eu tenho para te fazer, Dan, que é o seguinte. Eu vim para cá e todo o planejamento da minha viagem foi Joe que fez. E qual é hoje, assim, a maior dificuldade que você acredita que os seus clientes passam na hora do planejamento, né, da viagem em si? Da viagem internacional para cá. Então, as pessoas acham que é fácil comprar passagem, né? Eu quero viajar, eu vou imigrar para outro país, eu vou lá no site e compro a passagem. Só que quando você vem como imigrante, não é só comprar passagem, né? Você compra a passagem, você precisa de uma assessoria para explicar como que funciona tudo, né? Uma pessoa para estar ali. Se você nunca viajou, principalmente, que várias pessoas que compram comigo, a primeira viagem é justamente a viagem para a imigração, ela não sabe como Então funciona. não é uma viagem, você não tem tantos clientes de viagens de férias. Você tem mesmo esse foco em clientes que vêm já imigrando. No Brasil, é férias. Ok. Aqui, 50% dos meus voos internacionais não são turismos. Não é Ok. turismo. É realmente para quem vem imigrar. Ou aqui para Portugal ou para outros países. E você acha que, por exemplo, nesses últimos tempos, assim, de janeiro até fevereiro, né? Houve muitas mudanças nessa parte da imigração em si. Me fala, assim, o que tem acontecido de forma mais corriqueira nessa
parte nessa burocracia toda? Olha, eu acho que, assim, muita gente reclamou dessas mudanças, né? De não poder mais vir como turista e Não ficar. pode, eu não tava Não sabendo, pode, não eu não sei pode. de tantos Na verdade, detalhes. já mudou novamente, né? Parece que Ok. já foi assinada uma lei que o brasileiro, não todos, o Uhum. brasileiro ele vai poder vir como turista e vai conseguir ficar, né? Vai poder se regularizar. Não podia antes. Ok. Mas eu sempre falo, se você vem com o visto de trabalho, é muito melhor, porque você vai vir como turista, vai esperar anos até alguém te chamar da AIMA, que hoje a AIMA não é mais CEF, né? Para você ir mandar sua documentação e conseguir a sua residência. Ok. Quando você vem com o visto de procura de trabalho ou visto de estudante, você já vem praticamente com o agendamento. Então, quando você vai no dia do agendamento com o seu documento, você vai sair ali se tiver tudo correto, né? Ok. Com a sua residência. Então, você vai poder explorar o mundo. Quando você vem como turista, você não pode sair daqui. Eu já atendi pessoas que foram tentar embarcar para outros países e foi barrado. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, quais os maiores erros cometidos na hora do planejamento da viagem em si, sem uma orientação? A pessoa pensa que para embarcar, para imigrar, ela só vai precisar de uma passagem de ida e volta. E não é só isso. Ok. Ela precisa de passagem de ida e volta, ela precisa de Hotel. hotel ou Ok. uma carta convite, ela precisa de seguro viagem, ela precisa de dinheiro E a senhorita para ensina apresentar tudo isso? tudo. E eu ainda procuro apartamento, gente, emprego. Jura? Então é completo aqui, gente. Completo. Se quiser imigrar, já Se quiser tem emigrar, aqui, ó, ui, vem comigo. Ok. E quais são os primeiros passos, assim, que você acha que uma pessoa tem que ter, que dá pra fazer um planejamento de uma viagem, por exemplo? O passaporte, senão ela nem embarca. Sim, não, esse é o principal. Segundo, ela tem que vir realmente com um planejamento. Infelizmente, tem muita gente que vê nos blogs, as blogueiras falando, vem para Portugal ou para outro país e acha que é fácil. E não é fácil. Você mora aqui há bem mais tempo do que eu e você sabe o que é Sim, morar sim, em sim, Portugal. sim. A gente falta um pouquinho de... Não tem alojamento para todo mundo, tem famílias morando dentro de quarto. Ok. Então, se você tem uma família e você quer vir, eu acredito que primeiro tem que vir o pai. Ele tem que vir, arrumar um emprego, arrumar uma casa para poder trazer a família. Gente, eu tô aqui impressionada porque a nossa conversa tá indo para outros caminhos que eu não tava planejado, mas eu tô gostando disso porque eu acho que as pessoas que vêm para cá, né, antes de vir, na verdade, elas têm muito essa ilusão do sonho europeu, né? Sim. Quem não tem? E não é tão simples assim. Não As é. pessoas acham que é fácil. Como a Dan falou, eu tô aqui há 6 anos e é um processo. Na minha época, era muito mais fácil. Hoje, é muito mais difícil. Eu tive muita dificuldade quando eu cheguei aqui. Tem processos burocráticos que são muito chatos, né? E eu acho que, assim, as pessoas, elas precisam ter realmente alguém para orientar. Porque na minha época, eu tinha uma amiga que me falava algumas coisas e eu acabei vindo e deu certo. Eu cheguei na alfândega com 3 malas, não queriam deixar eu passar, mas aí eu falei que era blogueira. Não, eu falei que era blogueira. Aí ele falou, essa quantidade de roupas aqui Pra dentro. turismo. Aí eu falei, não, é porque eu sou blogueira e eu tenho que fazer várias fotos. Juro. E aí, enfim, foi isso, ia conseguir passar. Mas realmente tem esse fator, né, que é um impedimento para muitos e tem muita gente voltando, né? Tem muita gente que não tá passando. Fala Eu um já pouquinho. tive clientes que vieram e, assim, eu sou muito chata, como eu falei, com o meu trabalho. Porque eu não trabalho só vendendo passagem, né? Eu não sou uma vendedora de passagem. Eu trabalho com o sonho da pessoa. E se o sonho dela é vir para Portugal, eu vou tentar fazer da melhor forma que ele venha e ele fique, entendeu? Boa. Então, vem uma família pra cá. Se vier todo mundo, eu tive uma família, essa família, eles Isso, vieram eu ia te no perguntar. inverno pra cá, com 2 crianças, sem conhecer absolutamente ninguém. Vieram como turista Sem pra conhecer ficar. o inverno europeu, Sem né? conhecer o inverno europeu. Chegaram aqui, foram para um quarto Nossa, com 2 crianças. nossa. Entendeu? Trabalhavam somente para pagar este quarto e a creche para as meninas, porque ela não conseguiu de graça, né? E acabou o inverno, eles voltaram. Entendi.
Quando eu conversei, falei, olha, as coisas podem melhorar para você a partir de agora, vai ficar mais fácil para você arrumar um emprego melhor. Mas ela botou na cabeça que não queria, que não queria, que não queria, e ela voltou. Muita gente não tem inteligência emocional para Não. aguentar o processo da imigração. E o que é aconteceu difícil. agora? Quer voltar. É porque se adapta com o estilo de vida. Quer voltar. Né? É outra porque coisa, no não tem nada a ver Brasil com o é Brasil. maravilhoso, Thay. Eu amo o Brasil, entendeu? Mas se ela achou que tava difícil aqui, Mais difícil. lá tava pior, entendeu? Então, assim, quer vir, venha com planejamento. Primeiro tem que vir o pai, o provedor da casa. Ele vem, ele Se arruma estabelece, se exatamente, estabiliza. arruma um emprego, arruma uma casa. É impressionante o número de crianças que está morando dentro de um quarto. Às vezes uma família inteira, né? Exato. E o absurdo ainda que eu acho é que pessoas aceitam, né? Quem faz esses arrendamentos aceitam que uma família inteira fica... E não é bom nem pra qualidade de vida E dessas nós sabemos que não pessoas. pode. Não pode, Não gente. pode. Não Se pode a de jeito Segurança nenhum. Social descobre, aqui é bem rígido e eles correm um risco de perder a criança. Sim, e eu tenho uma pergunta bem curiosa, assim, que na verdade, é uma curiosidade pessoal e eu acho que vai servir para muita gente. Teve algum caso, assim, que a gente estava falando disso antes de começar aqui, de algum cliente que comprou tudo sozinho, fez tudo sozinho e em cima da hora teve que te ligar lá no aeroporto, como que... Vários. Já teve vários. Então me conte uma das histórias, porque eu acho que Já. as pessoas precisam saber que acontece esse tipo de coisa, né? E, infelizmente, nesse ramo tem muito golpe. E eu sempre falo que o barato sai caro. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que eu cobro um valor alto. Justamente porque, assim, os meus clientes não são de nível muito alto. São aqueles clientes que eles vendem tudo que tem lá no Brasil para vir imigrar e tentar uma vida melhor aqui. Então, eu não consigo cobrar muito caro, porque, poxa, a pessoa já não tem. Ela precisa de dinheiro para vir. Então, aí você vai se aproveitar e vai colocar um valor absurdo? Não. Né? Mas isso é quem tem bom senso, que, né? Exato. Como você, não é E todo mundo. eu ganho disso como? Eu ganho menos? Ganho. Só que aquela família, aquela pessoa que veio, ela vai me indicar para outra pessoa, que vai me indicar para outra pessoa. Isso é um trabalho bem feito, Exatamente. né, gente? É um trabalho que realmente você confia, né? Porque foi alguém que já fez, que já passou pela experiência e que só é mais uma indicação. Isso é muito bom. Eu particularmente prefiro comprar uma pessoa que nem você do que comprar. E tem quantos golpes, assim, né? E hoje, quais são os golpes mais comuns nessa área, assim, do turismo? É a passagem falsa. E a o que pessoa você compra compra uma passagem, quando ela vai embarcar, ela descobre que não tem passagem. A pessoa dá uma reserva. Ok. E o que você recomenda, assim? Tenta passar, assim, algum tipo de algumas orientações para que não passem por isso. Olha, eu sempre falo, quando você vê uma passagem muito barata, é golpe. Não existe. Existe uma diferença, tá? De valores de uma agência para outra agência, de uma agência para o site. Ela existe. É a questão de comissionamento. Mas ela não pode ter uma diferença muito grande de valores. Quando tem uma diferença muito grande de valores, você pode ter certeza absoluta que é golpe. As pessoas, elas têm que aprender que para comprar uma passagem... Principalmente quando a gente está falando de um voo internacional. Exatamente. Porque aqui, ok, tudo bem. Você compra ali uma passagem de 40 euros e se for golpe, é tranquilo, você compra outra. Agora, uma passagem internacional vindo do Brasil é complicado. Nossa, gente, é um perigo. E eu já tive um caso de um cliente que a irmã dele só compra passagem comigo. E me indicou. Ok. E ele fez a cotação comigo. Era ele, a esposa e os 2 filhos. E ele não comprou e eu esqueci. Esqueci dele. Falei, não vou. Então comprou com outra pessoa. Então tá bom. Estou eu em pleno domingo, deitada no Brasil ainda. Não tinha chegado aqui. Tava lá no meu sítio, deitada, olhando a serra lindamente. Quem liga? O cliente. Querendo uma passagem. Eu falei, mas pra voar quando? Agora. E eu
Ele não comprou Você com preço nunca- de você não- antes, como e é que ele você- vai comprar agora? Eu falei, agora tá bem caro. E você não estava acostumada, também não tá acostumada com esse tipo de abordagem, assim, de cima da hora. Ah, eu quero agora uma O pior passagem que eu de... tô, mas eu nunca esperei dele. Aí ele foi falar que ele tinha comprado com uma outra agência, ele já tinha ido pro aeroporto 3 dias seguidos Nossa. e não embarcava. Mas as pessoas são muito sem noção também, né? É uma coisa muito óbvia. Ele, além de não ter embarcado, ele ainda gastou, porque ele não morava na cidade, ele morava no interior, gastou a passagem para ir, gastou com hotel, gastou com alimentação e teve que voltar para casa dele 5 dias depois, porque não tinha mais dinheiro para gastar com hotelaria, e não embarcou. Meu Deus. E comprou comigo. E depois eu perguntei, eu falei, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, ele pode. Era muito grande a diferença de valores do... Mas também você foi cruel, eu né? sou horrível. Eu sou horrível. Eu falei, era muito grande a diferença de valores do preço dela pro meu? Ele falou, Damaris, o pior é que não. Eu falei, então por que tu não comprou comigo? Se eu fui indicação da sua irmã. É porque ela facilitou o pagamento. Ah, ok. Ela deixou eu pagar do jeito que eu podia pagar. Claro eu falei, que e não. saiu caro, viu? Sim. Saiu bem caro. Hoje ele está aqui em Portugal. Veio primeiro, depois veio a esposa com os filhos e me indica para todo mundo. Graças a Deus. Ok, bom. Mas precisou perder um dinheirão Precisou para passar, né? poder Geralmente é assim. fazer isso. Dan, muitas pessoas elas têm medo assim da imigração por problemas que acontecem principalmente dentro do aeroporto, né? Na hora de passar ali. Não na vertente da imigração pronto, né? De vir do Brasil para cá. Mas, por exemplo, depois que esse imigrante está aqui, quais são os principais motivos desses imigrantes serem barrados na imigração, nos aeroportos? Nas viagens aqui dentro da Europa? Dentro da Europa. Aham. Então, se ele veio como turista e ficou, ele só pode sair de Portugal para turistar em outros países dentro do prazo de 3 meses. Ou com a residência. Ou com a residência. Se ele não tiver residência, se ele não tiver dentro do período de 3 meses, ele vai ser barrado ou ele vai embarcar e vai ser deportado no outro país, o que é Bom, pior. Porque o país pode deportar ele direto pro Brasil de volta. Sim, e tem uma história aí também de uma outra, acho que é um tipo de como que fala? De residência que se chama CPLP, né? Que também é um perigo e eu conheço muita gente que viaja com ela, consegue, vai na sorte. É sorte, Thay. Mas assim, dá- é dá- muita sorte e dá dá- muito ruim. Dá muito ruim. Inclusive, eu estive em Londres em Mas dezembro. pra Londres as pessoas realmente estão mesmo. Eu estive em Londres em dezembro e eu vi numa reportagem que 11 brasileiros tinham sido presos em Paris e estavam sendo deportados porque não podiam ir Pro Brasil? 8 foram não, se eu não me engano 9 foram Acho que deportados. quando tem emprego, alguma E coisa um assim, voltou é mais pra fácil. cá porque entrou com advogado. Ok. Mas eles foram com a CPLP e não pode. Gente, a CPLP, você só pode viajar para lugares que falem a língua portuguesa. Então, como é que tu vai para Paris, para pessoas não Inglaterra? leem, então. Eu acho Não, que elas as pessoas leem, só que elas são brasileiras. O brasileiro é o quê? Gosta de viver Ele a adrenalina, né? Ele prefere arriscar do que não viajar. Confesso que até eu quase ia. Mas, enfim, eles foram e outros casos de pessoas que nem embarcaram, perderam a passagem, porque compraram em low cost. A EasyJet, por exemplo, a Ryanair não embarca. Não, eu já passei uma situação não que não me deixaram passar, mas que eles implicaram um pouquinho, ficou um certo tempo ali, porque a minha residência ela tava com a data vencida. Só que eu já tinha pedido e a culpa de não ter chegado a nova não era minha, Sim. né? E aí até que eles entenderam e enfim, eu tinha também contrato de trabalho na época, não estava trabalhando com internet. E aí eles deixaram eu passar, mas a Ryanair é bem A certinha. Ryanair, ela é muito certa. E a minha passageira não era minha, ela virou minha depois, mas ela tinha comprado diretamente do site, chegou para embarcar e não deixaram, Ok. porque ela tinha CPLP. E dicas fundamentais para evitar serem barrados.
Acho que a dica Não vai. fundamental é essa, não vai. Não vai, que tu vai ser barato. Eu tenho um amigo que ele é motorista de ônibus e ele faz vários trechos daqui de Lisboa para fora do país. E ele fala que todo dia o ônibus dele é parado e desce vários que a polícia leva. Boa. Então não é de, não vou de avião, eu vou de ônibus. De ônibus tem fiscalização. Da mesma forma que você pode ser barrado no aeroporto, você vai ser barrado no ônibus. Sim. Ô, Dan, e você tem muitos anos, né? São 7 anos nesse ramo de viagens. E aí eu quero te deixar bem livre, assim, para falar. Se teve, dentro de todas essas viagens, assim, teve alguma especial para você que foi um caso mesmo que te tocou emocionalmente, ou de forma negativa ou de forma positiva? Minha ou de algum cliente? De algum cliente que você falou, nossa, eu realizei o sonho. Ou então, nossa, esse cliente foi muito... Eu tive um cliente que eu fiquei muito triste, conta. né? Porque era um cliente, foi indicação também para voo internacional, para imigração. E como eu te falei, eu faço as coisas muito certinhas. Eu digo, eu não tenho como garantir que a pessoa vai passar na imigração, porque agência nenhuma pode garantir isso. Lá na hora da imigração, é só você e o fiscal da imigração. O que eu digo é que eu minimizo o risco de você não passar. Entendi. Né? Porque a gente amarra ali todas as pontas, eu sou muito chata e você acompanha eu mesmo, acompanho né? até ele passar. Enquanto ele não passar e dizer, Damaris, eu já entrei. E até depois disso, porque você acaba virando uma amiga, porque eu dou uma consultoria. É um relacionamento, né? Eu acabo dando consultoria gratuita, porque eu quero tanto que tu entre que eu fico falando, tu não vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Quando a gente consegue uma casa, já consegui casa para algumas pessoas. Já consegui também emprego para algumas pessoas. Então, assim, não faz parte do meu trabalho, mas se eu posso fazer, eu faço. Mas tem alguns clientes que são muito teimosos, né? Ele não aceita, porque ele olha no Google, né? Porque o Google diz que não precisa. Ou então, eu vi no grupo e lá no grupo estão falando que não precisa. Então, eu tive um cliente que ele não me ouviu. Eu pedi, como eu faço com todos, olha, uma pasta, você tem que ter tais documentos, você precisa ter dinheiro para comprovar que você tem como se manter esse período. E ele disse que não precisava. Ele disse que ele tinha criptomoedas. Nossa, vai comprar com criptomoedas? E que a criptomoedas era uma moeda mundial. E que ele não precisava de dinheiro. Eu falei, olha, você vai ter problemas na imigração e tal. Não se preocupa. Jura que ele falou isso? Foi, ele falou desse jeito. Eu digo que ele vai ficar na imigração. Eu falei para ele vir direto para cá. Não, eu quero fazer imigração em Paris porque todo mundo para em Paris. Não, todo mundo passa em Paris. Eu falei, tu sabe falar inglês? Não. Tu sabe falar francês? Não. E como é que tu quer falar na imigração o que eles te perguntarem? Outra, tu vai comprovar essas moedas como? Não, lá eu tenho como acessar a internet. Tá bom, então. Lavei minhas mãos e digo, ele não vai passar. E foi dito e feito. Sem dinheiro. Ele não tinha nem R$1.000. E você aconselha... Porque ele só tinha as criptomoedas. No Rio, não. Gente, é porque eu fico impressionada com a mentalidade das pessoas. Eu fiquei desesperada, porque, como eu te falei, eu acompanho, eu vi o horário que ele chegou, falei, chegou, e eu falei, era pra ele ter saído já e ter me comunicado. E ele ficou incomunicável, um tempão. Quando ele veio conseguir falar comigo, é pra dizer que ele tava na salinha. Aí eu falei, ferrou. Eu falei, o que tu falou? Não, porque eles não tô conseguindo acessar. Eu não entendo o que eles falam, não tô conseguindo acessar. Nossa, mas foi uma confusão que quando ele voltou, né? Não quis seguro. Gente, não viajem sem seguro. Boa, se você ficar na imigração e você tiver seguro, você tem acesso a um advogado. O seguro cobre. Ele não quis o seguro, porque ele disse que não precisava. Nossa. Resultado, voltou. Eu não sei o que fizeram com ele, que ele ficou tão traumatizado, que ele disse que ele não viajaria para cá nunca mais, nem a passeio. É porque perdeu dinheiro, né? Então, quem não ficaria traumatizado, né? Então, assim, esse foi uma coisa assim que me deixou muito triste. Em mais de 7 anos de agência, eu só tive 2 passageiros que não passaram na imigração. E os 2 foram por pura teimosia. Foi o caso desse, que ficou lá em Paris, voltou. E de um outro
que depois da raiva que eu passei, eu dei vontade de ir. Sim. Porque ele tava assim com tudo. E depois que ele voltou, eu mandei 2 advogados no aeroporto de Lisboa para tentar tirar ele. Só que quando ele finalmente conseguiu entrar em contato comigo, ele já estava na salinha incomunicável, ninguém entrava. E não tivemos acesso a ele. E ele falou depois que voltou, Damaris, o fiscal já estava com carimbo em cima do meu passaporte. Eu falei, por que ele não carimbou? O que foi que tu falou? Às vezes, ó, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Quando eu vim pra cá, eu tinha uma amiga que fez quase o trabalho que você fez aí, com o que você faz com seus clientes. E ela realmente foi um anjo, que até a roupa que eu vim vestida... Eu já troquei, gente, roupa no aeroporto de cliente. Eu peço foto, eu digo, deixa eu tira uma foto, deixa eu ver como é que você tá vestido. Eu falei, você tem uma roupinha mais social, assim como... Tem? Troca, por favor. Ela me orientou, roupa, o cabelo, se eu tava de óculos ou não. Na época eu tava usando um chapéu, ela pediu pra eu tirar o chapéu. Ela falou que não é pra ficar com o telefone na mão. Ou seja, gestos, tudo. Gente, é assim, é você ser um personagem na hora que você passa ali. Mulher viajando sozinha. E principalmente fala disso que é bom. Mulher viajando sozinha, principalmente brasileira, eles já pensam, desculpa, gente, mas eles já pensam que infelizmente, mas a gente tem eu não sei o que é, mas eu fico zangada com essas coisas. Porque, infelizmente, isso acontece, não é aqui só em Portugal, não, em qualquer lugar, entendeu? Da Europa. Eles já pensam e param. Que é garota de programa. Que é garota de programa. Então, você tem que vir com uma roupa, não é como uma Madre Teresa de Calcutá, mas tem que vir com uma roupa. Não adianta você vir com decotão. Quando eu vim agora do Brasil... teve uma menina que foi barrada e eu sabia que ela ia ser barrada. Ela tava com uma calça legging bem justa, branca e um top. Gente. E ela tava só com um casaquinho, que era um casaquinho de... Sabe quando você vai pra academia e bota aqueles casaquinhos? Tinha um cabelo enorme aqui, enorme, loiro e um boné. Tipo assim, a cara da pessoa que realmente... Não é criando um estereótipo aqui não, mas realmente ela tava assim... A cara das meninas que fazem esse tipo de trabalho, né? Porque o pior que não é preconceito. E foi parada na hora. E aí ele falou, ele já desconfiou, e ele virou pra ela e falou, eu escutei tudo porque ela tava passando junto comigo, ela tava ao lado. E ele perguntou assim, mas você já não te deixaram passar da outra vez? Ou seja, ela já tinha sido barrada antes. Nem pode, ela teria que ir pra outro lugar. Era a segunda vez. Já aconteceu com uma passageira em Paris, só que ela não tinha me dito que ela já tinha sido deportada. Sim, as pessoas são... É o que eu te falo, né? Acho que o brasileiro é muito assim. Ele arrisca muito. Ele parece que ele vive num grande jogo de sorte, né? E a maioria das vezes dá certo, mas às vezes não dá. Não, gente, as coisas burocráticas precisam ser respeitadas. Porque se existe uma burocracia, se existe um processo burocrático, é porque você precisa cumprir ele. Sim. Não é que nem, desculpa, não é que nem no Brasil, é que você vive ali num oba-oba. Não, aqui na Europa é diferente. Tem regras. Existem regras e regras nasceram para serem cumpridas. Exatamente. E teve, assim, Dan, algum caso bem engraçado, enfim, não sobre isso, mas de algum cliente, assim, que você, nossa, esse foi bem engraçado, aconteceu uma situação... Só pra descontrair um pouco, pra gente não ficar presa aqui nessa parte. Teve o meu caso, que presta atenção no voo de todo mundo. Eu programo tudo bem direitinho. Menos o seu. Menos o meu. Toda vez que eu vou, tem um BO, gente. Antes de vir, perto da pandemia, eu viajei, tinha comprado uma passagem para viajar com os amigos e outra para viajar com a família. E os 2 voos foram cancelados. E você não sabia? Eu fui alterar os voos. E eu esqueci, simplesmente eu deletei da mente que eu tinha alterado do Nordeste e pedi para minha irmã alterar o outro e não casei as datas. Aí o que aconteceu? Eu tive que voltar antes. Meus amigos ficaram no Nordeste e eu cheguei hoje do Nordeste de manhã e embarquei hoje à tarde para Gramado. Exausta? Exausta. Pior. Quando eu cheguei em Gramado, 2 dias depois, descobri que eu tava com Covid. Nó. Quase morro. Ficou lá. Ruim. Maravilhoso.
ruim. Aí liguei, eu peguei aqui, eu peguei lá, peguei aqui, eu peguei lá. 2 amigos já estavam com Covid lá, morto de ruim também. Aí eu Nossa. falei, gente, Agora essas eu coisas vou. só acontecem comigo. Mas no final deu tudo certo. Mamãe e papai também pegaram. Todo mundo pegou, Todo aí mundo foi pegou. uma viagem E coletiva ficou de todo mundo bem. Muito bem. Ô, Dan, e assim, você sabe que, pronto, né? A gente conversou antes aqui, e você tem essas duas, né, vertentes, você tem a agência física lá, e você trabalha aqui também. Eu queria que você explicasse como o trabalho lá está funcionando e como é que você está lidando, como é que está sendo toda a parte de gestão mesmo aqui, aqui em Portugal, né, aqui na Europa. Então, lá eu tenho meu irmão que trabalha comigo, Uhum. né? Eu tinha uma funcionária, mas fechei a agência física lá e estou abrindo a agência física em Minas com o meu irmão. Olha. Levei um golpe, gata. E assim, eu sempre falo que o que engorda o boi é o olho do dono, né? E como o dono não estava lá, eu levei um golpe, né? Entraram em contato com a minha funcionária, compraram várias passagens com cartão clonado. E, assim, quem paga é a agência, infelizmente. Nossa, isso é muito importante para as agências, né? Você fala. Muito importante mesmo. A gente tem que, assim, por mais que eu tenha orientado a funcionária, como não era uma frequência a venda no cartão de crédito, acabou que se perdeu e ela não pediu a documentação, só pegou a pessoa que ligou para ela, mandou os dados, mas não mandou o cartão. Ela não mandou também a autorização de débito, que é obrigatório para as agências mandarem, né? E justamente para evitar isso. E não foi mandado, enfim. Todos voaram, depois começou a chegar as cobranças, eu entrei em desespero total. Nossa. E foi um prejuízo grande. Muitas, né? Muitas. Foi mais de 40 mil reais de prejuízo, todas internacionais. Acontece, não só comigo, várias agências do Brasil já sofreram com esse tipo de venda com cartão clonado, né? E assim, é bem complicado. Eu confesso que eu fiquei muito medo de vender. Ainda tenho muito medo de vender no cartão de crédito. Uma situação assim, né? E agora eu me resguardo. Então, tem venda que eu prefiro até perder. Se você me chega aqui, se eu não te conheço, Thay, e você me liga querendo um voo pro outro dia, tá bom. Qual que é a forma de pagamento? É cartão. O cartão é seu? É da minha mãe, é da minha tia, é do meu amigo, é do meu namorado. Eu vou dizer pra você que eu não vou te vender. Claro. Entendeu? Eu não vendo. Mas eu te mando. Não vendo. Só vendo se for à vista. Ok. Você vai perder a venda? Vou, porque eu prefiro perder uma venda do que ter que pagar para os outros viajarem, que foi o que aconteceu comigo. Nossa. Eu paguei para mais de 10 pessoas viajarem às minhas custas. E assim, o meu dinheiro ele é muito suado. Eu trabalho agora dobrado, porque a gente tem uma diferença de 3 horas do horário do Brasil. E da minha cidade, que é Roraima, são 4. Eu vou dormir todo dia depois da meia-noite. Eu já fui dormir 3h30 da manhã fazendo atendimento. Meu Deus. Então, assim, o meu dinheiro ele é muito suado para eu poder embarcar 10 pessoas de graça, entendeu? Sim, então, a gente precisa tomar certos cuidados, as agências precisam tomar muito cuidado com vendas no cartão. Ok. E como que tá aqui na Europa? Como é que tá sendo o processo? No que você tá mais focada? Que tipo de viagem? São viagens mais longas? São viagens curtas? Cruzeiros? Como é que tá sendo isso? Então, um pouco de tudo? Aqui eu tô focando mais nas viagens curtas e nos cruzeiros. Porque são públicos diferentes. Ok. Né? No Brasil, a gente está focando também nos cruzeiros agora. Não focava... As minhas vendas realmente no Brasil geralmente eram na parte da imigração e dos passeios curtos, né? Aqui é um pouco diferente. Aqui as pessoas elas não compram só a passagem aérea como no Brasil. Aqui elas querem um pacote, né? Tem que ter seguro obrigatório, porque senão você não pode vender. E assim, as pessoas trabalham muito. Aqui, você sabe. Não tem nem tempo, né? Não tem tempo. Sim. Então, eu sempre procuro postar uma promoção, um pacote de viagem de sexta a domingo. Que eu acho que é mais fácil da pessoa se programar para poder viajar. É uma boa ideia, né? Exatamente. Cruzeiro, a mesma coisa. Cruzeiros
curtos, né? De 3 a 5 dias. Temos mais? Temos. Tem cliente, não, Damaris, eu não quero ficar só 2, 3 dias, eu quero 7. Beleza, a gente faz, porque aí vai fazer de acordo com a data que a cliente tem disponível. Mas aquelas que eu geralmente posto, eu posto curtas. Eu tenho um, inclusive, que era 280 euros o casal. Um cruzeiro, né? E muita gente ligou. Só que não podia viajar na data. Nossa, aí também não dá, né? Entendeu? Você tem que entender também. Exatamente. Então, aqui, assim, tem que ser períodos curtos. Só para finalizar, Dan, eu queria entender, assim, um pouco... Porque a gente sabe que o mercado de turismo é um mercado que ele está sempre em mudança, né? O que você espera de grandes mudanças para os próximos anos? Eu espero realmente que as passagens caiam um pouquinho de valor, porque só sobem. As passagens, elas estão muito caras, né? Boa. E eu gostaria muito que as low cost fizessem parceria com as agências, porque aqui elas são bem fortes. Nossa, né? Elas têm um preço excelente. Não tem nem como A gente não consegue bater acompanhar o preço de uma low cost. Só que eu digo, tem uma diferença de você comprar do site para você comprar com uma agência. Você tem um atendimento mais humanizado. Claro. Entendeu? Se você tiver algum problema, você não vai conseguir atendimento na low cost. Porque ninguém te atende. Você tem que tentar resolver ali por e-mail. Eu já comprei e eu não tive. Eu comprei para um cliente, Damaris, eu vou te pagar para você comprar para mim porque eu não sei fazer. Eu já tive. Boa. Entendeu? E eu vou dizer que não? Eu digo, faço. Mas você sabe que eu não tenho como resolver o seu problema. Se você tiver algum problema referente a essa passagem, eu não vou poder te ajudar. Tá bom? Tá bom. Então me passa aqui os dados, eu faço. E emiti, falei a regra do bilhete para eles, eram 7 pessoas e não podia ser cancelado o bilhete. Um dos passageiros resolveu não ir mais. E, por sua livre e espontânea vontade, resolveu entrar em contato direto com a companhia aérea. E eu não sei como ela conseguiu cancelar a passagem de todo mundo. Nossa! Estragou a viagem de todo mundo. Não estragou. Todo mundo viajou, só que pagaram o dobro no aeroporto para embarcar. Nossa. E eu não consegui ajudar, isso me frustrou muito, porque eu tentei de todas as formas entrar em contato com o atendimento e eu não consegui. E no portal aparecia que estava emitido, não aparecia que estava cancelado. Nossa, tem tantos processos assim que a gente nem imagina, né? Por trás de uma passagem, Sim. de um bilhete. Que a gente precisa respeitar, né? Por isso que a importância das agências. Cada bilhete tem uma regra diferente. Okay. Então, às vezes, o barato sai caro. Às vezes, você quer uma tarifa barata, só que aquela tarifa barata, ela não te permite fazer nada. Eu te vendo aquela tarifa barata, mas eu já te aviso. Eu falei, olha, se você tiver um problema de saúde, sofreu um acidente, que acontece, né? Você não vai poder viajar. Você não vai ter reembolso. Eu vou perder? Eu falei, vai. Ou você vai pagar uma multa e uma diferença de tarifa para poder remarcar o seu bilhete. E isso tem que ser antes do voo. Okay. E as pessoas não querem pagar mais, elas querem o dinheiro de volta. Só que aí, infelizmente, a tarifa não permite. Ô, Dan, e assim, só pra gente finalizar aqui, foi maravilhosa a conversa, aprendi 1000 coisas e minha cabeça tá explodindo, assim, de tanta informação. Mas é bom, né, pra que a gente entenda melhor esse processo mesmo da viagem. E hoje, se uma pessoa quiser encontrar o seu trabalho, eu vou deixar aqui aberto para você falar como te encontrar, como falar com você, né, de algum projeto novo que você tem em vista. A câmera é toda sua ali. Obrigada. Então, hoje eu tô com um projeto aqui em Portugal com uma amiga fotógrafa maravilhosa, Valesca. Já sei, maravilhosa. Fiz fotos com ela. Ficaram lindas. Nossa, gente. Eu tenho um projeto aqui com a Valesca, né, que vai ser muito bom, que é Mulheres Viajantes. A gente quer criar uma comunidade de mulheres para sair, se divertir, fazer cursos, viajar muito, né? E com uma fotógrafa para estar tirando as fotos, claro, né? Faz todo sentido. Porque assim, você vai viajar sozinha. Eu, Damaris, não gosto. Não tem quem faça. Um grupo de amigas, né? Um grupo de amigas, sim. Mas sozinha eu não gosto. Até desconhecidas que aí se conhecem na Mas viagem. aí é que tá. Aí é que tá. Ela não vai ser desconhecida. Porque a gente vai fazer encontros.
Entendeu? O objetivo é esse. Ah, é networking? Pode Pode ter ser. network, mas o objetivo não é esse. O objetivo é você se conhecer, é você fazer uma amizade. Você sabe que aqui é bem difícil você fazer amizade porque todo mundo é muito ocupado, ninguém tem tempo para nada. Né? Então a gente quer fazer essa comunidade de mulheres viajantes, mulheres maravilhosas que adoram viajar, Olha, muito que bom, querem eu já falar do seu quero, negócio já também. quero também ir. Pra gente sempre estar fazendo isso, encontros, fazendo cursos, entendeu? Eu conheci naquele evento que você me levou uma mulher maravilhosa que fala da cor que é melhor pra você, Estela, né? Eu só sei que eu quero conversar com ela justamente para levá-la para já fazer sei quem é. um curso para mulherada, entendeu? Para elas ficarem mais lindas Sim, é consultora de ainda. imagem. Exatamente. Então, esse tipo de curso voltado realmente para mulheres, que vai servir de encontro. Vai ter espumante, vai ter petiscos, vai ter fotos, e aí vai ter também a programação das viagens. Boa. Porque todo mundo pode viajar. Às vezes eu quero ir contigo, por exemplo, tá? Só que no dia que eu posso, você não pode. Mas com certeza alguém do grupo vai poder viajar comigo. E aí eu não viajo só. Eu vou ter uma pessoa para tirar as minhas fotos, para fazer uma filmagem. Faz todo sentido, entendeu? Então, a o ideia. projeto é esse. Então, se você, mulher, quer entrar numa comunidade alegre, onde você vai viajar muito, vai tirar fotos belíssimas, entre em @Roraimando pelo Mundo ou entre em contato comigo no 969-736-608. Muito bom, gente. Olha, gostei muito, Dan. Obrigado por estar aqui. Foi muito bom, porque eu particularmente aprendi muita coisa. E eu desejo sucesso pra você. Eu sei o quanto você luta, o quanto você tá atrás. E que esse ano seja ano de muitas coisas, de muitas colheitas. Pra nós. E ficamos por aqui, tá? E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.